Fala pessoal, estamos aqui começando mais um bate-papo hoje na nova temporada, agora o nosso podcast ao nosso lado. Nessa nova jornada não será eu mais o host, será eu o host, ela Clebiane Kiabai. co-host, mas tem momentos que ela vai ser a host e eu serei o co-host. Então aqui não tem vaidade, o que a gente quer aqui é, como casal, trazer conteúdo, trazer um bate-papo muito bacana, trazer convidados aqui que possam agregar. E o tema de hoje está super bacana, né? Demais. Imperdível. Para começar essa temporada, nós não somos mais meninos, já fomos meninos, eu já estou chegando nos 50, Kleb já está quase, né? Falta um pouquinho, mas tá quase chegando. Então nós vamos falar um pouco sobre desse marco, quando as pessoas passam dos 40, os reflexos, não só reflexos, o saudosismo, nostalgia, o estilo de vida, né? A gente está vivendo isso. Acho que foi legal. Nossa convidada hoje aqui vai agregar muito. Ela tem uma história super bacana que vocês vão amar já de começo. Eu fiquei tão curioso para saber dessa história. Depois você vai falar que história é essa? Essa mulher que... Antes de começar, a gente começar o nosso bate-papo, então já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, envia esse link para outras pessoas, para o seu grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que a história de hoje aqui vai ser super bacana. Mas, antes disso, vamos chamar o quê? A nossa vinheta. Roda aí! Hoje a gente tem uma convidada que eu tenho certeza que vocês vão pedir mais dela. Um breve resumo. Ela é neuropsicóloga, mestrada em burnout, doutora em psicoeducação com formação em neurofeedback há 17 anos. Seja bem-vinda, doutora Eliana Sampaio. Obrigada. Que tem uma história que eu já quero que ela comece a Qual? contar. Conta pra nós, tô curioso pra saber A dessa gente história. ficou sabendo que o professor dela de neurofeedback chamava ela de menina que nadava com jacaré. Doutora Eliana, conta pra gente. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, essa história é porque quando a gente vai fazer o curso de neurofeedback tem a avaliação. E na minha avaliação apareceu assim muita dominância de frequência ativa, né? Frequências altas nessa área de atenção, muita atenção e tensão. E numa área do cérebro onde repercute essa questão do cuidado, da atenção. E aí ele perguntou, mas Eliana, você parece uma pessoa tão tranquila, o que é isso? Deve ser trauma de infância, de professor, não tenha dúvida. Quando eu era criança lá no Amazonas, e gente, eu nasci no Amazonas, no interior mesmo, na floresta, meu pai encontrava os animais na floresta e levava para casa. Sério? Sério. E lá, assim, a gente tem... O banheiro ficava fora de casa. E o banheiro era tipo uma casinha de madeira, onde ficavam os camburões, que é latão, aqueles latão de água, né? E aí o cano de água ia para dentro do camburão. Meu pai amarrava o jacaré no cano. Então a gente pegava a água com a cuia do camburão, entendeu? Tomando banho e olhando pro jacaré. Entendeu? Meu Deus. Então aí eu contei essa história e ele passou o curso inteiro me chamando a menina que tomava banho com jacaré. E era uma coisa, assim, eu conto, né? Parece um negócio meio absurdo, mas era uma coisa comum na minha infância a gente ter esse convívio com os animais. Né? A gente, tipo, eu tive bicho preguiça em casa, além da minha preguiça de criança. A gente teve arara, periquitos. Nessa época, então, você morava onde, Eliana? Eu morava em Benjamin Constant. Eu morava em Benjamin Constant. Benjamin Constant, quando você vê procurando o mapa, é quase fora do mapa, porque já é divisa com o Peru e a Colômbia. Olha que legal. E quando eu era criança, a primeira vez que eu vi uma coisa da civilização, que foi o que me chamou mais tarde para a civilização, a minha mãe e meu pai receberam uma visita de uma tia que morava na capital. E essa tia, ela foi na nossa casa, e eu tenho uma foto até hoje na minha casa dessa visita dessa tia. Ela usava lenço no pescoço,
Tá explicado porque do eu seu gosto tanto de lenço. lenço. Ela usava calça jeans e um tamanco de madeira e levou na nossa casa um vinil. Um vinil pequenininho. Né? Só quem tem um pouquinho mais de idade vai saber o que é isso, vinil. Deve estar se perguntando o que é um vinil, né? Joga no Google, geração mais nova, no Google, para ver o que é vinil. E aquilo, e uma máquina fotográfica que, inclusive, essa foto foi com a máquina dela. E ela levou uma revista chamada Manchete. Olha, Manchete. famosíssima. Procura no Google. Manchete foi muito famosa nessa época também. Marcou muito a minha infância, por quê? Porque a partir daquele dia eu desejei ser aquela mulher da capa daquela revista. Olha que legal. Era uma mulher, assim, ela usava um óculos, um lenço no pescoço. E eu não sei que mulher era, mas não era nada assim voltada pro corpo, nada. Era a face dela ali, assim, representando uma beleza que eu nunca tinha visto na minha vida. Até então, todas as mulheres que moravam naquele lugar usavam praticamente a mesma roupa, porque não tinha essa coisa de moda, né? Eram todas muito parecidas, assim, no sentido estético da palavra. E aquilo ali, eu desejei muito do fundo do meu coração ser aquilo, ter aquilo. Né? Interessante, É né? legal. Então, assim, te comparando hoje, as pessoas hoje elas olham, por exemplo, no Instagram, na rede social, ela olha aquela pessoa, ela se inspira nela. Porque ela não só vê a pessoa, vê o movimento, vê o lifestyle dela, o carro que ela está, o restaurante que ela vai, enfim, a casa que ela tem. Naquela época era revista, então, né? A revista era uma foto, basicamente ela já trazia toda uma... E aquela revista era tudo muito fora da minha realidade. Muito fora. Isso eu estou falando dos anos 70, né? Então, assim, totalmente... Na cidade que eu morava, lá em Benjamin, na época, era assim, era uma rua, uma igreja, a delegacia, entendeu? E pronto. Às vezes uma quermesse, né? Que tinha na pracinha. Aí, claro, como toda cidade do norte, nordeste, a gente tem as nossas festas padrões. Quanto a isso, não existia tristeza, né? Existia São João, essa coisa, né? E para nós amazonenses, a festa do boi, e tudo isso era muita alegria, né? A gente tinha poucas preocupações, né? Depois, quando chegou a TV... A primeira TV que chegou na minha cidade, eu lembro, foi na Copa da Argentina, em 78. E aí a gente corria, subia uma ladeira imensa para ir para casa do seu Lima. Imagina, para aquela televisão pequenininha. Uma TV pequena, preta e branca, né, pra gente assistir. E lá no norte, no nordeste, nos anos 70, criança, minha mãe falava bem assim, criança nada, né, menino, assim. Menino e cachorro não tem vez. Então era assim, sai daqui, menino, vai pra lá, menino, né? Então a gente não tinha essas regalias que hoje a gente vê as crianças terem. As crianças têm prioridade, né? Naquela época a criança não tinha prioridade. Então aonde que a gente assistia a TV, já que os adultos era que entrava na casa, os adultos é que sentavam. A gente assistia pela janela, disputando ali a tapa, né? Quem conseguia ficar na frente na janela ou pendurado em alguma árvore que dava acesso. Eu imagino um que tinha uma informação privilegiada, né? O Zico chutou na trave, né? Ou falando e tal, bateu, o goleiro pegou. Era bem assim. Mas conta pra mim, você tá falando dessa fase que você tava no Amazonas. Nós falamos sobre o neurofeedback. O neurofeedback você estudou onde? Para esse professor te chamar? Não, isso aí já foi muito tempo depois. O meu primeiro curso foi em Portugal. Isso já é muito tempo depois, né? Antes disso, com o Projeto Rondon, eu acabei indo para o Rio Grande do Sul. Era isso que eu ia te fazer essa pergunta, porque você estava no Amazonas, estava em Portugal, estava no Rio... Me conta essa história do Rio Grande do Sul. Então, Usou o Brasil, né? Praticamente, porque assim... E essa história de eu sair do Benjamin Constant não é nem na capital, né? Ou seja, até aquele momento eu não conhecia nem a capital. Quando eu conheci a capital, já foi de passagem indo para o Rio Grande do Sul. E eu tinha 14, 15 anos. E a gente saiu de ônibus de Rio Branco até Rio Grande do Sul. Essa viagem demorou uma semana. Mais de uma semana. No meio dessa viagem, inclusive, eu adoeci, fui internada, né? E eu
vocês não perguntaram, mas eu não estava com meus pais. É uma coisa que hoje a gente acha meio lógico, assim, né? Pensando aqui. Eu ia até te fazer. A pergunta que eu ia te fazer, desculpe se você falou, não reparei. Qual foi a idade que você foi? 14, 15 anos. Sozinha. Sozinha. A tia só chegou lá com a revista, despertou Não, algo isso em aí eu você. tinha. Isso aí, quando aconteceu da minha tia, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Por aí. Menos até. Mas já alimentou algo em você. E aí, com a chegada do Projeto Rondon, vinham universitários para a cidade onde eu estava. Mas os seus pais fizeram algum tipo de objeção? Ou eles viram que era uma oportunidade para você? Ou você que foi meio assim, já. Ou você falou, essa Toninha, moça do jacaré que desenvolveu, falando, eu vou e pronto. É mais ou menos isso. Mais ou menos, assim. Porque eu queria muito, mas muito sair dali. Entendeu? Minha cabeça era muito voltada para fora de lá. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Tipo, tu sabia que ia fazer psicologia, que ia fazer jornalismo? Cara, eu nem sabia disso. você só queria sair do Eu lugar só onde você queria estava. sair de lá, porque eu queria... Meu pensamento eu preciso ser uma coisa diferente de tudo isso que eu estou vivendo aqui. Né? E aí, com 15, mais ou menos essa idade, eu saio do Amazonas e vou para o Rio Grande do Sul. E é muito interessante porque, assim, quem me leva para o Rio Grande do Sul é um padre da ordem marista, que eram os padres que recebiam os universitários lá em Benjamim. E esses universitários eram da Pontifícia Universidade Católica, onde eu vou estudar. Então, eu chego lá, me preparo para o vestibular e entro na PUC. Para fazer jornalismo. Na época, foi o que esse padre me orientou a fazer. Graças a Deus, eu tive muita sorte de ter do meu lado um homem muito digno, um homem de Deus de fato, que não se aproveitou de nada, muito pelo contrário, foi uma pessoa de Deus na minha vida mesmo. Então, assim, eu entro na PUC e aí vem os grandes problemas também da minha vida, que eu nunca tinha experimentado, que é o preconceito. Imagina. Né? Que e naquela época, assim, a gente hoje as meninas com 15, eu entrei na faculdade com 16, 17 anos. As meninas com 17 anos, hoje, elas sabem muito sobre os seus direitos, sabem o que é assédio. Elas já sabem refrutar, já sabem, não é assim e tal. Não é Eu imagino assim. que você deve ter sido assim, aquela acanhada, triste, chorou muito. Muito, eu sofri muito, tinha saudade da minha família. Meus pais não me deram pro padre. Não, meus pais conversavam comigo toda semana, eu ligava para eles toda semana, eles mandavam dinheiro para mim, eu tinha onde morar. Não era, nossa, um abandono, não era. Mas era um desafio psicológico. Sim. Né? Eu tinha que encarar uma vida adulta, cuidar de mim. Então, essa fase, assim, até me formar, foi uma fase difícil nesse sentido. Porque, e isso é importante também eu falar, eu tinha muita liberdade com meus pais. A minha mãe era muito clara com as coisas da vida. A minha mãe falava, minha filha, olha esse negócio de beber é bom, mas não beba. A mulher que bebe fica vulnerável, está exposta. Então, a partir desses conselhos, eu nunca bebi. Medo de ser vulnerável. Foi importante. Foi importante, né? para mim, isso me ajudou muito. Claro que tem vários traumas pessoais, mas não de ordem tão severa. Eu passei por um assédio sexual, passei, mas jamais adulta. Nessa fase, assim, bem da mocidade inicial, eu tinha esses cuidados, essas ressalvas, na verdade era medo. Eu tinha medo. E nesse ponto, como psicóloga hoje, eu acho que o medo ele é necessário, porque ele vai te inibindo, não te deixa tão vulnerável quanto essa pseudo-coragem da juventude. Você pensa 2 vezes antes de fazer. Não, você pensa 3, você pensa 10, né? Porque o seu ímpeto da mocidade, você quer estar lá. Sim. Né? Você quer ir em todas as baladas, você quer beijar todas as bocas que se oferecem para você, você se sente muito bonita, você tem um corpo legal, então você acaba sendo, vamos dizer, levada para esse mundo. Não é fácil resistir a ele, não. Eu acho que a gente consegue resistir muito mais com medo de dar tudo errado do que propriamente por qualquer outra coisa. Quantas meninas eu atendi e atendo que fizeram escolhas erradas porque não tinha medo? Então, você atribui, então, acho que você foi uma mulher, uma moça obediente,
Acho que você ouviu os conselhos dos seus pais. Eu acho que isso acho que é fundamental. Sim, não tem Por mais que você deve ter em algum momento ter cedido uma coisa em outra, mas acho que sempre aquela voz da mãe e do pai falando, cuidado, presta atenção. Acho que isso foi muito forte para você. Eu acho que isso fez com que você pudesse, mesmo com medo, com temor, com receio, você superou, né, as tentações, as propostas que fizeram que você... Mas sabe, Léo, uma coisa que eu também falo como psicóloga, quando você fala para o seu filho sobre o que aquilo é perigoso, você tem que dizer o porquê. Por quê? Não é assim, não faça isso. Não faça isso, minha filha, isso é ruim, isso é feio, isso não é convincente, né? Eu lembro, e isso eu falo muito para minhas pacientes, eu dou muitos os detalhes das coisas, porque isso é que fazia eu ter medo. Né? Então, assim, você ficar grávida jovem repercute que tudo na sua vida muda. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar de uma outra pessoa, né? Você pegar uma doença, alguém vai examinar você, alguém vai olhar para você, viu as coisas que você fez de errado. Então, assim, tudo nos detalhes, as pessoas têm um pouco mais, assim, de receio. Nossa, eu não quero passar por isso. Eu não quero ir num médico com uma doença, um DST, porque todo mundo vai saber que eu tenho um relacionamento sexual fora do momento. Então, eu acho que quando você vai explicar para o filho o que está errado, não é superficialmente. Os meus pais eram muito descarados nesse sentido. Eles não tinham pudor nenhum, entendeu? Eu acho que até... E para minha geração, quando eu falo com mulheres da minha geração, eu tive o privilégio de ter pais assim. Você foi privilegiada. A gente tem o nosso filho vai fazer 21 anos agora. E a gente teve essa consciência porque os nossos pais não tiveram descaramento, essa conversa assim. Meu pai falava bem assim pra mim: se você chega em casa com menina grávida, você sai de casa. Olha só. Era o nível de consciência, ou enfim, de informação que ele tinha. Então isso fazia com que eu ficava até um pouco receoso de até onde que eu ia quando eu ficava com a menina. Mas assim, a gente conseguiu ressignificar, a gente estudou, a gente aprendeu muitas coisas e a gente chegou, eu e ela, entramos no consenso, vamos levar para o nosso filho uma educação mais aberta. Então a gente teve muito desse diálogo. Então, desde pequenininho com o Daniel, quando ele começou a fazer aquelas perguntas, famosa pergunta, né? Como é que eu nasci? A gente começou a falar para ele como é que foi. Quando ele começou quando a sexualidade entrou na vida dele, na escola, naturalmente conversando isso, aquilo, sobre masturbação, a gente não deu um tapa na boca, que isso, menino? A gente não repreendeu, a gente começou a conversar, não fala sobre isso. Até no dia que ele falou da camisinha. O que a gente fez? Você vai falar isso mesmo. Sabe o que a gente fez? A gente pegou um preservativo, mostrou pra ele como usava. Porque antes não... Aí eu vou Gente, calma, parênteses. Foi muito forte essa revelação. A gente ensinou como usava. A gente pegou, assim, o miolo do papel toalha, que é um objeto, assim... Isso. Cilíndrico, muito bem, doutora. Obrigada por mostramos vermelha. Mostramos tecnicamente de uma forma interpretativa. Não fizemos isso de forma luz. Explica. Também nós não éramos tão assim liberais. Tão hippie. Aí eu estou fazendo essa colocação para já devolver a pergunta para você. O que acontece? O Daniel, ele se desenvolveu, está se desenvolvendo como homem. Então ele não teve nenhum tipo de pudor e de dificuldade de conversar com a gente sobre qualquer tipo. Desde o beijo, da sexualidade, disso, daquilo. A nossa conversa em casa nunca teve esse tipo de censura. E eu acho que isso trouxe... A gente tem percebido que isso trouxe acho até menos peso para ele. Porque quando ele teve com conflito, a gente conversou com ele na boa. Meu filho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vou falar algumas coisas aqui, porque daqui a pouco ele... da intimidade dele. Aí eu volto para você. Os pais, antigamente... Quando tinha da geração, que a gente vamos falar da nossa geração, eles eram mais rígidos. Total. Era uma rigidez, até eu falo assim, era uma educação violenta, né? Porque isso. Era uma educação... Esse é o ponto que eu queria entender. Essa educação violenta, qual o benefício e qual o malefício que ela trouxe para o desenvolvimento do adulto em si? Então, atualmente, a nossa geração, 40 e 50, são a geração de homens sequelados, mulheres deprimidas,
muito abuso debaixo como é que é, da roupa que eu falo, né? Por quê? Porque realmente nós tivemos, na grande maioria, claro que não é tudo e não é todos, mas a grande maioria recebeu educação repressiva, violenta, sem diálogo, com muita opressão, né? Então a gente, a gente fala muito mal da geração atual. Eu acho essa geração atual fantástica. Eu acho eles inteligentes, acho as meninas assim com a consciência de liberdade. Eles têm um sentimento de agregar e não de dispersar, né? Eles entendem a sexualidade do outro de uma maneira mais branda. E a nossa geração tem todos esses conflitos de dificuldade, principalmente com a masculinidade, né? Eu vejo alguns movimentos sociais em prol da masculinidade e fico pensando, poxa, por que o homem está precisando se reafirmar dentro desses programas de masculinidade? Porque, na verdade, ele está perdido, né? Ele está confuso, porque ele foi criado com um pai extremamente opressor, aonde o macho não chora, aonde o macho não tem que fazer isso, o macho tem que fazer aquilo. E eu também tenho um filho homem, e eu sei que esses meninos hoje, eles têm essa masculinidade dele de uma maneira mais tranquila. Eu vejo que eles levam demais, são mais leves. Eles não precisam, tipo assim, cara, tu não é provar nada. Tipo, cara, tu não é macho. Sim, preciso provar nada pra você. Então, a minha fase de juventude era assim, eu tinha que provar. Se eu não beijasse tantas meninas, já me olhava como gay ou... Os mais antigos, inclusive, levavam os filhos aos filhos pra bordéis, né? Exatamente. E não só isso, a questão da sexualidade, se você chegar a certa idade e falasse que você era virgem, ou que você não tinha tido... Que isso? Aí você ficava tão acuado e tão opresso, né? Porque a zombação era tão grande que acho que... Aí eu volto para você. Esse tipo de sequela, acho que desenvolveu muitos homens frágeis, né? Com certeza. É porque, assim, tudo que... pressiona e que é rígido, né? Você sabe, você pega um elástico e estica o elástico. Logo no início ele, né? Ele puxa ao contrário. Depois ele vai ficando flácido, ele fragiliza. Então, assim, quando a gente pensa que a nossa consciência emocional, a nossa inteligência emocional, ela vai entrar nessa tenacidade e ela vai ficar mole, ou seja, ela vai ficar fragilizada, é porque daqui a pouco você não sabe quanto aquilo é de você, quanto aquilo é seus conteúdos, ou conteúdos de fora. Por que hoje tem a homofobia? Você vê que a maioria dos crimes de homofobia são de homens de 40, 50 anos. Muito raramente você vê esses crimes acometidos com jovens. E quando são jovens, você vai ver que são jovens sem pais. São jovens criados sem a presença masculina de forma saudável. Normalmente é um problema muito sério essa questão. Então, assim, voltando, né, para a gente ir para uma outra pergunta, você então, você como psicóloga, você vê, e aqui a gente não está falando que você está certo ou está errado, eu acho que é importante, né? Porque Sim, você estuda, visão, é uma né? visão. Você acha então que aquela educação, realmente aquela educação repressora, tinha muitos homens que às vezes eu falava assim para as meninas, né? Não deixa o homem te tocar, e às vezes ele abusava. Tem muito disso. Sim, total. Tem muita gente que é dentro da própria casa. Os pais eram rígidos com as meninas, mas eles abusavam ou até dentro da própria casa os filhos, Sim. ou na rua abusavam. Então, você acha que essa repressão era uma dor que vinha talvez de passado, que talvez que eles foram reprimidos e não souberam filtrar isso, eles só replicaram? Ou você acha que realmente é a falta do conhecimento, a falta do entendimento do cérebro, do como o corpo... De acordo com a literatura e minha experiência na clínica por 20 anos, é muito difícil essa coisa não acontecer. O que é o mais comum? O abusado ser um abusador. Às vezes não é um abusador, como é que eu posso dizer? De ato real, mas é um abusador em potencial. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Ele sofreu um abuso sexual. Ele não comete esse abuso sexualmente efetivamente, mas ele é um abusador em potencial.
Entendeu? Ele Ele tem sexualiza características. tudo. Aham, entendi. Ele entendeu? Ou ele entra no processo aversivo, que tudo é pecado, que tudo é nojento, que tudo não sei o quê. Então, por isso que a terapia é importante, porque o próprio sujeito, para ele entender que aquelas atitudes dele estão relacionadas aos traumas, é a única maneira da pessoa superar os traumas. É ela saber que aquelas reações, aquelas atitudes estão relacionadas a um trauma. É muito comum na minha prática, eu que atendo muitas pessoas mais velhas, até por conta do neurofeedback, tá, que as pessoas me procuram porque estão entrando nos processos demenciais e assistem coisas que indicam neurofeedback. É muito comum, na minha experiência clínica, eu encontrar pessoas de 60, 70 com histórico de abuso. É muito comum. Tipo assim, de 10 pessoas que eu atendo, 9 É forte isso. exatamente. E são pessoas tem que não histórico falam, de abuso, né? Seja abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. É impressionante. E por que essas pessoas têm essa história? Porque também, na época, isso não era considerado abuso. Tem muitas coisas que eram passadas. Mas tá lá na vida da pessoa. A pessoa tem 60, 70 e aquilo ali tá lá como um nó, como algo que eu costumo dizer assim, é como um sanduíche debaixo do sofá. Deixa eu só fazer Você só vai saber que esquecer um prato com comida debaixo do sofá Começa a quando feder. começa a feder. Tá, deixa eu só aproveitar que você está falando isso, isso é muito importante. Nos dê aqui, para nós e para a audiência, que tipo de sequelas, o que trava na vida da pessoa, por exemplo, uma pessoa abusada? O que vai afetar nela na questão de relacionamento, da vida profissional? Isso inibe, por exemplo, inibe a criatividade, faz ela não ser tão expansiva. Existe característica que a gente vê assim na pessoa, quando você olha para uma pessoa, fala assim, isso é uma característica de uma pessoa que foi ou não. Ou isso tem que ser feito de acordo com através isso de uma é cada pessoa. Cada pessoa é um exemplo que eu tenho disso uma vez eu atendi um rapaz que ele ficou sem falar por mais ou menos uns 6 anos. Ele estava no carro, estava ele, a irmã e a avó. E a avó foi fazer um retorno e veio um caminhão e bateu assim no lado da direção da avó. E a avó, os olhos da avó voaram e a avó caiu em cima dele. Meu Deus. Entendeu? Então o caminhão bateu e caiu em cima dele. A irmã dele que estava atrás também, ele tinha mais ou menos 12 anos, a irmã tinha 10, né? A irmã dele foi jogada para fora do carro. Esse rapaz, ele ficou sem falar, ficou mudo, entendeu? Mas ele ficou tranquilo, assim, ele foi para psicólogos, os psicólogos não sabiam na época exatamente o que fazer e tal. A irmãzinha dele ficou com um período, assim, sem memória, mas logo em seguida começou a ter muitas fobias, muitos problemas, teve uma vida, assim, muito precisando de medicação e terapia e tal. Quando você olha para o quadro, você pensa assim, nossa, esse rapaz que viu a avó cair em cima dele, ele ficou coberto de sangue, o trauma dele é maior do que o da moça. Hoje, quando eu atendi ele me contou essa história, ele tinha 30 anos. Ele nunca precisou de medicação. Quando ele voltou a falar num dia que ele estava viajando de férias com a família dele, e ele virou assim para a mãe dele e falou, mãe, você pode fazer isso para mim? Diz que todo mundo ficou assim, ó. Imagina. Porque a voz saiu naturalmente. Aí, a partir dali, ele começou a frequentar. Aí, perguntar, mas Eliana, por que ele veio te procurar? Porque a fala dele incomodava muito ele, porque ele começou a falar demais. E aí ele entendeu que ele precisava da terapia para regular algumas coisas, contar as histórias, como se fosse engraçado isso, né? Como se fosse uma atualização do software. Precisava baixar, atualizar. Exato, atualizar. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma colocação para você que está assistindo esse vídeo aqui. Se você passou ou está passando uma situação como essa,
procure um profissional. Não deixe isso ficar... isso aconteceu há 50 anos atrás. Procure um profissional. Depois a gente vai deixar aqui o link de contato para vocês conversarem com a Eliana. A Eliana depois vai falar, ela pode fazer até isso por online, mas procure. Porque essas dores que ficam lá atrás, né, Eliana? Elas elas trazem não, é ruim você dormir todo dia com aquele barulhinho, você não consegue botar isso para fora. Sabe o que é pior, Léo? Tu fala assim, é ruim dormir com aquilo todo dia. Às vezes nem é todo dia. Às vezes a pessoa nem lembra direito. Mas as atitudes dela, como ela organiza os relacionamentos delas, é que está ali. Porque os traumas, eles reverberam dentro da gente. Às vezes acontece, como você falou, eles falam. Mas às vezes eles não falam, eles ficam calados, só reverberando. Que é o que eu falo do odor, né? Então, assim, os traumas, eles trazem para nós, muitas vezes, atitudes, ações que nós desconhecemos porque daquilo. Sim. Né? E muitas vezes nós, né, agimos de uma forma que nem sabemos o porquê que estamos agindo daquele jeito. Porque são situações que não estão resolvidas e que nem a gente sabe. Com certeza. Que precisa resolver. Voltando à temática do podcast, que é saudosismo, né? Então, o saudosismo, ele tem esses dois aspectos, os aspectos positivos e os negativos. Então, muita gente traz como lembrança algo de maneira positiva, mas aquilo de positivo não tem nada. Eu quero fazer, então vamos lá. Você tocou no assunto, ótimo. Eu quero fazer o gancho. Eu ia te fazer essa pergunta. Por quê? Eu fiz alguns vídeos lá no Instagram e quando eu reporto isso, tem vídeo que bateu milhões de visualizações, outros estão lá com 300 mil. Enfim, eu fiz uma interpretação da música que lembrava da época e eu fiz um react com uma pessoa lá que a moça tá falando, sei lá o que, isso, da minha época. Eu quero voltar para você, já que você colocou. Por que essa geração tem esse saudosismo de falar assim, eu amava aquela época da música, né? A nostalgia da música, da brincadeira, ou da festa, ou da roupa, meio que um comparativo. Naquela época era melhor do que agora. Então, estou endossando isso porque eu vejo comportamentos das pessoas, que elas reagem, aí responde, então, dentro disso que você estava explicando agora aí. Existem vários fatores, nem tudo está certo e nem tudo está errado. Por exemplo, você sentir saudade de uma época, isso é absolutamente comum, vamos dizer, saudável, mas você achar que tudo de hoje não está bom porque naquela época era melhor, isso já é, vamos dizer assim, já é disfuncional. Porque você, como ser humano, a sua vida é boa agora. O que passou é passado. O que está para frente é futuro. E o futuro a Deus pertence. Isso literalmente, né? Então, o que é você... nossa, por exemplo, às vezes eu falo muito da matinê para o meu filho. Que a gente se arrumava, né? Fazia todo aquele negócio para ir na matinê e conhecer os meninos. E os meninos ficavam assim, num paredão, né? A gente chegava, olhava para os meninos, né? E esperava tocar. E só um adendo, né? Matinê, gente, a gente saía 4, 5 horas da tarde. Não era 10, 11 não. Aí, como é que ali acontecia uma história na nossa cabeça primeiro, né? De romance, até a gente conseguir a música que encaixava, né, no momento certo. Graças a Deus eu estava morando no norte e o forró ajuda muito nisso. O forró no norte é um pouquinho mais assim, né? É um tempero mais... então, forró ajudava muito o contato físico, né? Mas aí, você ter essa referência, sentir saudade, achar legal, né? E tudo, beleza. Mas eu achar que isso é melhor... Não, gente, eu não tenho mais aquela idade, eu não pertenço mais àquele mundo, né? Não é mais meu aquilo é do meu passado. Por isso que é estranho, disfuncional você querer que a coisa esteja atual, sendo que você não é o atual. Né? Isso acontece também, falando agora aí, eu vou percebendo algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes a gente tem infâncias e amigos de épocas. Então, tem épocas que a gente tinha amigos, e a gente tem, por exemplo, amigos que marcaram uma certa geração. Sim, sim.
Só que era gostoso e fazia sentido. Não que eu tô falando que eu tô desprezando, tá? Esses meus amigos que estão ouvindo aqui. Não vou nem falar os nomes, mas só pra... Não que a gente tá desprezando eles agora. Mas era bacana quando jogava bola, brincava. Só que tem muitas pessoas que às vezes elas chegam sei lá, passou 40 anos, eles querem estar lá naqueles amigos que faziam aquelas coisas. E aí a vida vai mostrando caminhos. A gente teve várias fases com amigos que foram importantes num processo, outros no... E tem as pessoas que não conseguem fazer novas amizades nesse novo período e fica lá atrás com saudade daquela turma e às vezes não consegue desenvolver uma nova amizade porque eles querem voltar lá atrás. Então tem isso. Isso é disfuncional. E é uma inabilidade de social, é uma inabilidade. Então, por quê? Porque se hoje você tem 20 e você tem uma vida de 20, ok. Agora, se você tem 50 e quer ter uma vida de 20, é disfuncional, não é? Verdade. Eu acho que tem até uma piada sobre isso, né? Que quando o homem de 50 procura uma menina de 20, a ex-mulher diz, você quer ter uma vida de 20? Vai voltar a andar de ônibus, vou divorciar e levar tudo, né? Tipo, é isso, né? A gente tem que entender que para cada tempo, a palavra de Deus fala isso, né? Há tempo para tudo. E quando a gente olha a natureza, a gente vê, né? Sim. Que na natureza tem um tempo de crescer, florescer, dar frutos. Então, a gente sentir saudade, ok. Agora, a gente ficar preso ali, não tá ok, não. Não tá ok. Essa pessoa que é muito saudosista, seria bom fazer terapia? Não tenha dúvida. Eu acho que terapia é para quem quer evitar problemas. Terapia não é para quem já tem problema. Muito bom. Para quem já tem problema, a terapia ela vem como um respirar. Então, você chega e fala do seu problema, despeja o seu problema e o terapeuta vai ajudar você a entender melhor os seus problemas. Mas quando você não tem aquele problemão e quer evitar, eu acho que a terapia é a coisa mais... o investimento mais certeiro que você pode ter. Estou falando isso porque eu sou psicóloga? Não, estou falando isso por experiência própria. Né? Eu lembro que quando eu estudava lá na PUC, no Rio Grande do Sul, foi meu primeiro contato com terapia. E o primeiro momento que eu tive, na época, foi assim, eu lembro até hoje do Dr. Pedro. Eu chorava. Por quê? Porque todo mundo que me convidava assim, Eliana, vem almoçar na minha casa. A primeira coisa que eu ouvia era, nossa, você está aqui sozinha, Deus me livre eu deixar minha filha sozinha. Entendeu? Eu até então não me senti abandonada pela minha mãe, mas de tanto ouvir aquilo, você... que Deus me livre deixar minha filha morar sozinha, Deus me livre deixar minha filha sair do estado para ir fazer outra coisa, que aquilo começou a me abalar. Começou a eu criar uma desconfiança do amor que minha mãe tinha por mim. Você vê, né? Olha só. Então assim, por mais que a gente tenha, vamos dizer que uma educação maravilhosa, com pais que foram super respeitosos, conversavam abertamente, isso pode ser desconstruído, então, se a gente der ouvido a crer, a acreditar, às vezes assim, eu não vou dizer ouvido, talvez uma leitura, excesso de vídeo, excesso de informação que faça você, de repente, que é meio que contrário àquilo. Né? Eu saí de estar perto dos meus pais, eu tinha 14 anos. Então, assim, eu saí muito cedo. Então, assim, a minha etapa, a minha formação de caráter total, ela não estava concluída. Ela não estava. Então, assim, quando eu vou para um ambiente totalmente diferente do meu, eu tenho poucos recursos emocionais para sustentar tudo aquilo. Entendeu? Então, assim, é diferente de quando você sai de casa casando, você sai de casa para fazer um trabalho fora, com mais de 18 anos. Mais preparado. Mais preparado. Tipo, agora mesmo, meu filho está se planejando para ir fazer um mochilão no Japão, né? Tá trabalhando, economizando para isso. Na idade dele, que fez esse mês agora 22, ele tá no momento certo, né? No momento certo, tá se preparando, tá... Mas quando você faz isso num momento fora de estar totalmente construída, você sofre esse baque, sim. Eu sofri e eu acho pouco provável que alguém nessa idade não tenha isso. Mesmo que a gente
pense estar preparado, a gente ainda passa por situações. Na verdade, essa é a fala. Nós nunca estamos preparados para nada. Tem uma coisa que é óbvio na nossa vida e a gente nunca está preparado, que é a morte. Então, isso já diz tudo. Isso já diz tudo, né? A gente teve noção que está vivo, a única certeza é a morte, mas mesmo assim a gente não está preparado. Sim. Resumindo, a gente não está preparado para nada. Eliana, pergunta simples e direta. Redes sociais está influenciando no comportamento, na formação da juventude e dos adultos? Isso não é mais uma opinião de um profissional. Isso tem pesquisas, artigos, pessoas estudando, e a gente sabe o mal que isso faz. E é muito importante, eu vou colocar aqui uma interpretação muito minha. Qual é a coisa mais da essência humana? É a inveja. A inveja é a nossa essência humana. Então, assim, uns têm mais inveja, outros têm menos, mas todo mundo tem inveja. Caim matou Abel porque ele era mal resolvido com essa questão com Abel, né? Ele tinha inveja de Abel em vez de fazer uma conversa ali com Deus, né? Das suas limitações, das suas necessidades. Não, ele escolheu um alvo. O relacionamento dele com Deus era ruim, mas ele tinha um alvo. Ele não queria tratar o relacionamento dele com Deus. Então, o alvo dele quem era? Abel. Então, a rede social, ela alimenta exatamente essa essência nossa. Você vê por que as pessoas têm hater. E pessoas boas. Um padre ali que só ajuda as pessoas tem hater. Uma menina tem hater. Entendeu? Qual é a atitude mais decente? Não gostou? Deixa de seguir. Sai fora. Seria óbvio. Né? Não. Quantas pessoas falam que são famosas, que tem milhões de seguidores que falam? Tipo, a Anitta, cara, não gosta dela? Deixa de seguir. Não compra nada dela. Simples assim. Porque teu problema não é com ela. Mas ele tem necessidade de ir lá falar, criticar. Vai falar, criticar, botar defeito, detonar. Então, assim, quando tu perde teu tempo, tua energia para estar lá, para usar o outro como alvo, o problema não é do outro, o problema é teu. Né? O problema é teu, porque existem coisas muito mais simples para você fazer para não absorver aquele conteúdo que você considera ruim. Verdade. É ruim para você? Deixa de seguir. E não só isto. E ainda tem um detalhe, né? Das pessoas que são mal preparadas no sentido de querer a vida do outro, né? Que eu acho que isso também é muito perigoso. Voltando lá para o meu início, né? Eu vi a revista e queria. Eu não queria ser aquela mulher, porque eu nunca seria aquela mulher. Aquela mulher era branca, era loura. Não sou doida de querer ser branca e loira. Eu sou mestiça. Né? Mas eu queria sair daquele meu lugar, porque eu sabia que existia outro mundo além daquele. Quando você vê uma mulher bonita, fala, existe um outro mundo que é possível. Exatamente. Existe um outro lugar que eu não conheço, mas eu quero conhecer. E eu acho que é muito disso. Hoje as pessoas querem literalmente o que o outro tem, o que o outro é. E isso é impossível. Eu ia só complementar no que você estava falando, que as pessoas que sabem que você gosta de ter inveja ou criticar, eles alimentam isso em você para que você dê engajamento para eles. Isso é uma das grandes estratégias para que as pessoas cresçam, é botar fogo em você para que você continue falando mal para dar engajamento para ele. E acho que você foi perfeito nessa colocação. Eu não vou falar que eu não fui imune a isto, mas desde das eleições passadas já estava filtrando isso, porque a gente acaba grupo. Eu eliminei isso da minha vida. Eu não gosto de uma pessoa, desculpa, né? Nem a pessoa, às vezes eu não gosto do conteúdo que ela está fazendo, eu paro de seguir e pronto, acabou. E é a melhor coisa que tem para a sua saúde. Exato, com certeza. Exato. Eliana, falando sobre tudo isso, o que eu queria que a gente falasse, né? Até nesse sentido que a gente deixasse para nossa audiência. Neurofeedback, como ele pode ajudar, seja a geração de 20, 30, 40, 50, 60... Fala um pouquinho, como neurofeedback, eu conheço você, eu conheço seu trabalho, a gente conhece, mas fala um pouquinho de como o neurofeedback pode nos ajudar em todo esse contexto que a gente está falando. Quando eu procurei o neurofeedback, na verdade eu estava muito insatisfeita assim, só com a terapia. Eu sou uma pessoa muito prática.
E muitas vezes a terapia, o método de terapia me deixava assim, nossa, mas eu não tenho muito como mensurar o quanto que a pessoa está melhorando. E aí, lendo uma revista, eu encontrei uma matéria de um psicólogo que falava sobre o neurofeedback. E aí eu liguei para o número lá, mandei e-mail para essa pessoa, e aí eu comecei a me comunicar com ele, e ele falou que ia ter um workshop em São Paulo. Na época, só para vocês terem uma ideia, esse workshop de um final de semana, sábado e domingo, custava R$5.000. Era tipo assim, se hoje 5 mil é muito dinheiro, com certeza. Na época, há 17 anos, era muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Era o dinheiro que eu tinha na poupança. Eu sou meia doida. E eu peguei esse dinheiro, paguei para esse homem, até hoje eu guardo esse recibo, e fui para esse workshop. Era todo em inglês, eu não sei nada de inglês. Mas tinha aqueles fonezinhos de Tinha aquele fone, mas tradutor. assim... E aí eu fui e comecei a me interessar pelo neurofeedback exatamente por isso. Porque o neurofeedback, ele te dá uma resposta visual da melhoria do paciente. É rápido? Não. É a mesma coisa de uma pessoa que quer perder 20 quilos e acha que andar na esteira uma vez por semana ela vai eliminar 20 quilos. Então, assim, o neurofeedback precisa de frequência, precisa de engajamento, porque é chato você ficar lá sentado na cadeira, às vezes 40 minutos, 50 minutos, com os negocinhos na cabeça, fazendo tarefas, né? Para muitas crianças é chato, então tem esse problema. Mas, assim, quando você pega uma avaliação de neurofeedback, entende essa avaliação, ou seja, entender a avaliação é saber o que cada frequência em cada área da sua cabeça representa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Essa parte da nossa cabeça se chama córtex pré-frontal. Aqui se chama área executiva. Por quê? Porque os animais não têm o córtex pré-frontal, ou seja, essa parte é que define a gente como pessoas pensadoras, né? Então, a nossa abstração, a nossa consciência, a nossa capacidade de execução está toda aqui. Aqui, a parte de trás, é responsável pelo nosso sono, pela nossa quietude. E essa parte daqui, que se chama temporal, é a responsável pelo nosso aprendizado. O nosso cérebro não é departamentalizado. Não, ele não é. Algumas atividades são concentradas naquele lugar. E é isso que eu estou falando, tá? Sim. Eu não estou falando, não sei o quê, não. Tanto é que tem pessoas que se acidentam e conseguem fazer neuroplasticidade. Sim. Porque, na verdade, ele é como uma grande casa. Você entra pela sala, passa pela sala, entra nos quartos, vai para a cozinha, é mais ou menos isso que os nossos neurônios fazem. Eles andam em qualquer lugar, vão andando, né? E o neurofeedback, que ele faz? Ele identifica como estão as frequências nessas áreas. E vão dizer para você, seu processo de aprendizado está lento porque nessa região tem muita frequência lenta. Olha, você está dormindo mal porque nessa região tem muita frequência rápida e nessa área precisa ter frequência lenta. Você está aqui com muito pensamentos intrusivos, está procrastinando muito, está com déficit de atenção. Por quê? Porque essa área tem muita frequência lenta. Então, aqui é para ter mais dominância de rápida e quando tem mais dominância de lenta, o que acontece? Esses atrasos, essas faltas de atenção, falta de concentração. Então, eu estou falando de uma maneira bem básica para a gente entender, né? Perfeito. E claro, pode ser meio óbvia a pergunta, mas vou fazer. Qualquer faixa etária pode fazer? A partir dos 5 anos de idade, hoje eu tenho paciente a partir de 5 até de 86. Hoje a minha paciente mais idosa, assim, é a de 86 anos. Ela já tem diagnóstico de Alzheimer. E os irmãos dela, que tiveram o diagnóstico depois, já estão numa situação muito mais avançada. Essa senhora, ela ainda tem controle inibitório, ou seja, o que quer dizer na prática? Ela não está fazendo nada, não está usando fralda. Ela responde muito bem aos exercícios. Ela ainda reconhece grande parte da família, a mim, quem eu sou. A única coisa que ainda está do mesmo jeito que ela começou, ela está comigo há 3 anos,
é as histórias repetitivas, muito característica do idoso. Não de uma pessoa com 86 anos com diagnóstico de Alzheimer. Sim. É muito diferente. Tem gente que fala assim, mas eu vou ficar bom, não sei o que lá. Gente, depois dos 60, o neurofeedback é como se fosse um muro de arrimo. É para a coisa não despencar. Não despencar. Sim. Por isso a necessidade de Por se isso, começar o quanto antes, né? Agora, com a criança, é impressionante. Com criança que faz acompanhamento de neurofeedback, eu tô cansada de dar alta. Passa o tempo, a criança evolui tão bem que não há necessidade dela manter. Ela vai voltar? Volta. Volta porque São fases, a gente na academia, a gente tá sempre... E é uma academia. É isso que eu ia fazer essa pergunta. Então, você acredita que o tratamento que você faz, né, sua linha de trabalho hoje com neurofeedback, se a pessoa ela identifica que ela teve alguma necessidade, né? Enfim, qualquer que seja aí a dor dela, se ela adotar então o neurofeedback como uma academia, que ela vai pagar por bastante tempo, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, vai prolongar isso. O neurofeedback é um treinamento para o cérebro. Então, assim, se você, no meu caso, eu faço a terapia TCC com o neurofeedback. Por quê? Porque eu acredito que não é só você acertar as frequências que a coisa vai resolver. É igual quando você leva um carro para o alinhamento. Se você continua caindo nos mesmos buracos, seu carro vai desalinhar muito rapidamente, não é? Então, você alinhando o cérebro, entendendo os percursos, os percalços da tua vida, obviamente você faz o melhor proveito disso. E aí é o que eu falo, com as pessoas mais jovens conseguem ter uma alta, consegue exatamente porque ela entende como é que é o caminhar dela. Se eu entendo como é o meu caminhar, eu vou evitar os buracos, não é? Com certeza. Agora, depois dos 60, eu não acho muito adequado a alta. Exatamente porque a pessoa precisa... Se ela está numa curva descendo a ladeira, que é natural, né, do envelhecimento, ela tem que ter um treinamento cerebral para evitar essa queda. É diferente de quando você é jovem, né? Sim. Que você tem que planar. O neurofeedback te ajuda a planar. Sim. Perfeito. Eliana, a gente está indo para a parte final. Tem muita coisa para Tem conversar. muita coisa. Eu acho que a gente pode depois provocar um outro bate-papo. Né? Eu acho que... Inclusive, ela vai voltar porque ela tem muita história. Que a gente estava conversando no bastidor, que depois dos 50, essa mulher começou a correr. Ela, antes de chegar aqui, ela falou assim, eu fiz meus 5 quilômetros rapidinho, de corridinha e vim pra cá. A gente vai provocar esse assunto, porque eu também eu corro, mas confesso que mas perto de você... Eu só vou voltar se tiver quantos likes? Tem que ter bastante, né? Tem que ter bastante Vamos compartilhar bastante, vamos curtir bastante, vamos se inscrever bastante aqui no canal. Mas assim, pra gente ir pra parte final aqui... Como é que as pessoas podem procurar você? Você é claro que você tem seu espaço lá. Você pode, por mais que eu acho que o neurofeedback tem que ir no seu local, mas se a pessoa quiser ter um contato com você, pode fazer isso de forma online. Sim, eu faço terapia online. Inclusive, eu tenho pacientes dos Estados Unidos, da Suíça, né? Bélgica. Então, assim, brasileiros, né? Eu faço terapia, eu gosto de terapia. Na clínica, eu faço a terapia associada ao neurofeedback. Eu vou colocar para vocês aqui, né, o meu Instagram. Então, entre em contato comigo pelo Instagram. Tem uma pessoa muito especial que cuida do meu Instagram. E com certeza ela vai fazer, né? Vai repassar tudo. Sim. Então, assim, a gente quer agradecer você, Eliana, de coração. Pessoal, tá aqui o Instagram dela. Na descrição do vídeo aqui vai estar não só o Instagram, tá? Vai ter o contato de como vocês podem agendar lá com a secretária dela, lá com a equipe da Neurofeedback. Agradecer você de coração por você ter disponibilizado o seu tempo. Obrigada. Você é uma pessoa muito querida da gente, né? Sua família é muito querida, Sim. tá? Não é só você, toda a sua família. E dizer assim que acho que você tem muito a contribuir. Eu acho que a humanidade precisa. Nós estamos passando um momento que as pessoas estão muito perdidas, estão muito indecisas. Eu acho que profissionais como você têm muito a agregar. Então, a gente quer agradecer, né? Obrigada. Sim, a gente queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, que você falasse um pouquinho para eles sobre saúde, sobre cuidado, seja geração 40 menos, 40 mais, né? Deixa aí um recado para eles. Deixa eu ver.
Acho que eu vou falar com o pessoal da minha geração, né? Da nossa geração. Nós somos pessoas que vamos deixando muito tudo para depois, assim. Ah, não, isso aí, tipo, a depressão, que eu tô vendo muito, com muita recorrência, as pessoas da minha geração deprimida, né? E se confrontando com aquela verdade de que homem não tem depressão e que depressão se cura lavando louça, com a enxada na mão, né? Então, gente, a depressão existe. A depressão é para qualquer um, não é pobre e rico. Qualquer um tem depressão. E ela é uma doença que aparece muitas vezes com muita irritação. Né? Então, irritação, um choro sem motivo. E eu sei que você pediu para eu fazer uma mensagem, mas o que eu posso dizer assim, o melhor de todos os mundos é aquele em que você se conhece. E você se conhecendo, você sabe identificar se você está ficando doente ou não. Então, procure se conhecer. Procure estar em paz com você, com a sua vida, com o seu espírito, para você poder fazer as melhores escolhas. Senhoras e senhores, né? Maravilhosa. Doutora Eliana Sampaio. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Então, antes de terminar aqui, então não se esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilhe, escreve aqui também nos comentários. Se quiser deixar alguma pergunta, algo do tipo, a gente vai redirecionar para a Eliana. E nos vemos no próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.